E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é Guto Thomas, trazendo mais um vídeo de Unity 3D. Mais um vídeo aqui da nossa série de construção do Fog of War, que é parte da série RTS. No vídeo passado a gente fez isso aqui. A gente fez um círculo em alfa que vai linearmente interpolando de alfa total até 1 nas bordas. Então, eu não quero isso. Eu quero um alfa que, na verdade, ele interpole como uma coisa quadrática ou até como uma coisa cúbica. E eu vou mostrar mais ou menos o que a gente tem. Vou tentar desenhar um gráfico bem simples aqui, em termos de opacidade e distância. Então essa aqui é a curva da distância até o centro. E aqui é a opacidade. Aqui é 1, aqui é 0 e aqui é 1 também. O que eu tenho agora é que quando a distância é 0, ou seja, nesse ponto aqui, a opacidade é 0. E quando a distância é 1, a opacidade é 1 também. Então, basicamente, eu tenho uma curva que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso em linha reta, mas é mais ou menos assim. Essa é a curva que eu tenho, que é uma reta. Então, quanto maior a distância, maior a opacidade. Só que, na verdade, o que eu quero aqui é que eu quero uma opacidade que se mantenha em um valor menor para distâncias maiores. Então, eu quero que a minha opacidade fique próxima de 0 por mais tempo, gerando uma coisa mais ou menos assim. Então, ela está em 0 e só depois, quando a distância está chegando a um valor mais alto, é que ela começa a ir em direção a 1. E isso, vocês podem ver que dá uma diferença muito gritante, porque em vez da gente ter uma coisa que vai linearmente para 1, a gente vai ter uma coisa num formato mais quadrático ou mais cúbico, que vai para 1 mais lentamente, que fica mais tempo em 0 e que isso vai gerar uma área ativa maior. Isso aqui a gente vai fazer usando uma curva de animação, que na verdade é uma curva só. E a gente vai conseguir editar essa curva colocando pontos nessa curva, definindo as tangentes. E a gente vai conseguir pegar, por exemplo, para cada distância, a gente vai conseguir pegar a opacidade equivalente via código. Então, lá quando a distância for, digamos, 0.9, eu vou avaliar essa minha curva de animação e ela vai me gerar um valor de opacidade, digamos, de 0.4. Então, a gente vai conseguir fazer isso e isso vai ser feito nesse momento. Vou voltar aqui para Unity e eu vou abrir também o meu script Fog of War Manager. Aqui, então, eu vou definir uma Public Animation Curve, que é o tipo de dado que vai dar essa curva para nós, que vai possibilitar que a gente crie uma curva no inspetor. E eu vou chamar isso aqui de Alpha Curve. Quando eu voltar aqui na Unity com essa variável definida como pública, e eu vier aqui no meu script que está anexado no plano, eu posso criar curvas pré-definidas. Eu cliquei aqui nesse retângulo e eu tenho curvas pré-definidas. E clicando em qualquer local, dando um duplo clique em qualquer local dessa curva, eu consigo adicionar um novo ponto e eu consigo também posicionar ele em outro local. Eu consigo clicar em um ponto já existente. Com o botão direito, eu posso quebrar ele, quer dizer que eu vou ter acesso às tangentes e eu consigo editar as tangentes. Eu posso fazer o mesmo para esse botão direito, Broken, consigo quebrar as tangentes dele e eu consigo definir um aspecto mais suave ou mais realista, dependendo do que eu quero aqui. Tem algumas curvas pré-definidas, essa aqui pode ser interessante, ela já tem as tangentes quebradas. Então aqui a gente tem mais ou menos um comportamento como que a gente quer, que é uma coisa que começa, fica mais tempo em 0 e depois vai para 1, que é a opacidade total em uma distância de 1. Então o que eu vou fazer aqui é vir aqui no MonoDevelop e em vez de passar a distância até o centro como sendo a opacidade, eu vou avaliar a minha curva nesse valor de distância até o centro. Então, alpha curve .evaluate e eu passo a distância até o centro como parâmetro. Então, basicamente, eu estou avaliando essa função
para cada valor do eixo de x, eu estou pegando o valor do eixo do y que eu defini como sendo a opacidade. Então, vocês podem perceber aqui que a distância até o centro é o eixo x dessa curva. Então, à medida que eu aumento o eixo x, eu vou ficar um pouco de tempo constante aqui em 0, e depois, à medida que aumenta esse valor em x, eu vou gradualmente subir até 1, que é a minha opacidade total. Então, vamos apertar play aqui, que isso já deve surtir um efeito imediato. E esse é o resultado que a gente tem. É uma coisa bem mais suave, bem mais bonita. Eu posso até, por exemplo, definir que a opacidade vai ser 0 em todos os pontos. Então, posso definir uma curva constante. Só que em vez de definir 1, ou seja, a opacidade total em todos os pontos, eu posso definir a opacidade 0 em todos os pontos. Então, eu trago aqui para baixo. E quando eu pressiono play... tem um problema. O ponto de cima, esse ponto aqui, precisa ser 1 ainda, senão não vai funcionar, né? Só que aí tem um pequeno problema. Bom, eu vou tentar... Eu não vou definir elas como sendo 1 bem no fim, eu vou definir ela mais ou menos assim. Então ela tem opacidade por mais tempo e depois ela tem transparência por mais tempo, por maior distância, e depois a opacidade dela cai e ela fica totalmente opaca. Se eu pressionar play aqui, continua dando esse comportamento estranho. Bom, não sei por que está acontecendo isso, para ser bem sincero. Acho que eu acabei fazendo alguma coisa errada, então eu vou tentar de novo. Trazer esse ponto aqui para baixo. Agora sim, agora deu o resultado que eu queria. Então vocês podem ver que a gente tem uma coisa que ela é transparente em todo o centro e só no fim ela começa gradualmente a ficar opaca. Então esse é o resultado que a gente quer. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo, além disso que eu acabei de fazer, é criar uma função que permite que a gente posicione essa fog em algum ponto, centralizada em algum ponto, com um certo raio em uma certa textura. Porque uma fog, eu vou chamar de fog esse elemento circular que a gente posiciona. E esse elemento precisa ser posicionado em alguma textura, como a gente fez aqui. Então eu vou criar uma função, que vai ser uma função local, que eu vou chamar de addFogToTexture. E ela vai precisar de um x e um y, que são as coordenadas centrais. Vai precisar de um raio. Vai precisar de uma textura 2D, que é target. E eu acredito que seja só isso. Só que vocês podem perceber que essa função setPixels, ela não pede o centro, ela pede a extremidade esquerda superior. Então, tendo o raio x e y, eu consigo achar, a partir do centro e do raio, essa posição na esquerda e na parte superior. Vou desenhar aqui rapidinho para vocês. Aqui está o nosso círculo lindo, como eu sei desenhar círculo muito bem. E aqui está o quadrado no qual ele está encapsulado. Se eu tenho essa coordenada aqui, e ela é x e y, e eu tenho também o raio, que é essa medida aqui, que eu vou chamar de r, para eu achar esse ponto aqui, que é o ponto inicial da minha textura, é simplesmente eu pegar x menos o raio, e y menos o raio. Isso vai me dar esse ponto aqui. Então, na verdade, eu vou usar... eu vou fazer o setPixels na posição x menos r e y menos r. Então, target.setPixels, x menos o radius, y menos o radius. A largura do meu bloco é 2 vezes o raio.
A altura do bloco também é 2 vezes o raio, é o diâmetro, né, do círculo. E o vetor de cores é o circle, que é a minha variável que estava em cache antes. E eu não vou usar a função apply agora, porque, na verdade, essa função aqui ela vai ser chamada num loop, que vai chamar essa função várias vezes, porque eu preciso adicionar essa fog para cada uma das unidades que eu vou ter. Então, como eu falei antes para vocês no vídeo passado, eu não preciso usar essa função apply cada vez que eu uso a função setPixels. Eu posso setar os pixels em todos os lugares e depois, então, chamar essa função apply. Então, nessa função eu vou deixar em aberto o apply, eu vou assumir que a pessoa que está usando essa função add fog to texture vai chamar a função apply depois de adicionar todas as fogs necessárias. Então eu vou usar essa função agora, em vez de usar essa função fog.setPixels, eu vou usar a minha função add fog to texture. Até agora ela parece bem inútil, porque a única coisa que ela faz, ela vai usar o centro em vez do canto superior esquerdo, aliás. Só que daqui a pouco a gente vai ver uma utilidade dessa função, a gente vai precisar fazer uma coisinha diferente nela. Eu vou mostrar para vocês um problema que eu tenho agora nesse nosso algoritmo até então. Eu vou usar a função add fog to texture, eu vou passar o xy como sendo, por exemplo, 50 e 50, e o raio vai ser a minha variável radius, e o fog, a textura vai ser o fog que eu acabei de criar ali em cima. Agora eu vou adicionar uma outra fog, que na verdade, como o raio dessa fog aqui é de 100, eu vou posicionar essa outra fog no ponto 100 e 100, passando o mesmo raio e a mesma textura de alvo. O que vai acontecer aqui é o seguinte: eu vou ter uma textura posicionada no ponto 50, 50, então aqui é o ponto A, só que eu posicionei uma outra figura com centro no ponto 100, 100, que seria aqui. Então a gente vai ter uma sobreposição, de duas fogs, que na verdade não é só esse ponto aqui, porque a nossa fog ela ocupa todo um quadrado que envolve ela. Então a gente vai ter uma sobreposição de uma área um pouquinho maior. E agora a gente vai estudar os efeitos que essa sobreposição faz na nossa textura. Então, esse ponto aqui vocês vão poder perceber um grande problema nele. Eu vou então voltar para Unity. Vocês podem perceber que eu já estou dando o apply aqui nessa textura, então não tem problema. Vindo aqui para Unity então, se eu pressionar play. Bom, tá dando um problema aqui, deixa eu ver. Como eu estou tentando posicionar essa textura no ponto 50, 50 e o raio é 100, 50 menos o raio dá menos 50, que é um valor negativo. Eu não posso adicionar os pixels em um índice negativo do meu vetor de cores que forma a textura. Então eu preciso deslocar isso aqui. Eu vou colocar em 100, 100 e 150, 150, para não dar esse problema aqui. Agora então, se eu pressionar play, e esse é o problema que a gente tem aqui. Olha só, dá um problema gritante, que é justamente essa interseção que está acontecendo. Na verdade, o efeito que eu falei para vocês daria se eu colocasse essa textura no ponto 200, 200, que aí pega só aquela parte de baixo. Isso. Agora a gente precisa pensar um pouco de novo. Eu quero que vocês percebam uma coisa aqui. Eu vou tentar novamente desenhar a interseção. Aqui eu vou ter um círculo. Esse aqui até que ficou um pouco melhor.
E aqui eu vou ter um outro... Nossa, esse aqui ficou péssimo. Aqui eu vou ter um outro círculo. E o problema deles é que, na verdade, esse círculo aqui, como ele foi desenhado depois, toda essa parte aqui, ela é opaca. Então eu estou sobrescrevendo os pixels da fog anterior. Então tudo isso aqui vai ser preto. E aqui, na verdade aqui eu tô escrevendo em cima, então essa parte aqui vai ser transparente. E eu não posso simplesmente escrever o fog sem tomar em consideração um possível fog que já estava embaixo dele. Porque eu vou considerar só essa parte aqui. Essa parte aqui em específico. Embaixo dela, a gente sabe que a gente tem uma parte que estava transparente até então. Essa parte aqui, ela era transparente. Só que agora eu vim e pintei uma cor opaca em cima. Então, o que eu preciso fazer é, primeiramente, em vez de setar os pixels, eu preciso pegar os pixels que estão por baixo do local onde eu vou escrever. Então, todos esses pixels aqui, dessa região aqui, que é onde eu quero escrever, eu preciso pegar eles e eu preciso realizar uma operação nos pixels já existentes e nos pixels que eu quero escrever. Eu quero que a opacidade, eu quero que a transparência prevaleça. Então, em pontos que são transparentes, o alfa vale 0. E a gente pode perceber que nesses pontos aqui, tá ficando uma confusão isso, mas aqui o alfa valia uma coisa perto de 0, porque era transparente. E agora eu estou tentando escrever um valor que é 1, porque eu estou tentando setar esse local para ser opaco, justamente porque esse meu fog of war, ele funciona desse jeito. Ele tem essa área aqui sendo transparente e a outra área sendo opaca. Então eu vou precisar pegar os pixels da área que eu estou tentando escrever com os pixels da minha fog atual, e eu vou precisar pegar o mínimo entre os dois alfas. Porque, por exemplo, nesse ponto aqui, eu atualmente tenho 0, mas eu estou tentando escrever 1. Qual que é o mínimo entre 0 e 1? É 0. Então, o alfa vai prevalecer e eu preciso, então, escrever a fog modificada, tomando em consideração os possíveis pixels transparentes que estavam embaixo dela. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar aqui para o nosso script. Por isso que eu falei que a gente ia fazer mais modificações para esse Add Fog to Texture. Na verdade, eu primeiro preciso pegar os pixels da variável target. Então, eu vou armazenar isso aqui em um vetor de color. E eu vou chamar de current. O current vai ser igual a target.getPixels. E a gente está tentando pegar os pixels do local onde a gente vai escrever. Então, é x-radius. Está centralizado em x-radius, y-radius. A altura e a largura são iguais. E a gente não precisa passar o underline circle, porque essa é uma função que escreve, aqui a gente só está lendo. Então eu só quero pegar esse bloco que tem dimensões 2 vezes o raio por 2 vezes o raio e está centralizado nesse ponto aqui. E agora, para cada cor que eu tenho nesse vetor, então eu vou fazer um loop que itera de 0 até o tamanho do meu vetor de cores. Então, para cada uma dessas cores, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a cor, na verdade, ela vai ser o alfa da cor, vai ser math f.min, o mínimo entre dois parâmetros. E o parâmetro 1 é current e ponto alpha, e o segundo é circle de índice i ponto alpha. Então eu estou pegando dois pixels que teoricamente eles estariam na mesma posição e eu estou comparando o alpha entre eles dois. Eu estou passando o alpha do local onde eu quero escrever
com o alfa do valor que eu quero escrever nesse local. E eu estou vendo qual dos dois é mínimo. E, na verdade, esse alfa que vai ser o que eu estou escrevendo na variável current. Eu estou sobrescrevendo essa variável current com o alfa desejado. Por que eu não escrevo na variável circle? Porque aí eu acabaria influenciando a variável circle e eu não posso modificar ela. Porque se eu modificar ela, todos os círculos que eu adicionar posteriormente vão ter sido modificados. E eu quero então nesse loop modificar justamente essa variável aqui, que depois vai ser descartada. Porque eu só estou usando essa variável para essa função. E agora, em vez de setar pixels usando o circle, eu vou setar usando o current. E é só isso. Agora, se eu voltar para Unity e pressionar play. Perfeito. Criamos uma interseção entre os dois elementos. Então, na verdade, se eu tivesse tentando escrever o círculo num current que fosse, digamos, vou tentar desenhar aqui, num current que fosse mais ou menos assim, essa é a parte opaca e a parte em alfa está aqui. Se eu estivesse tentando escrever o current aqui, eu multiplicaria, na verdade eu pegaria o mínimo entre os alfas, desse, que é o current, que é o local onde eu estou tentando escrever, com esse aqui que é o círculo, que é o que eu estou tentando escrever. Com isso aqui. E o que aquela função vai fazer? Ela vai basicamente pegar o branco das duas imagens. Nesse caso é branco. Então a gente pode perceber que aqui em cima o branco do current prevalece, mas aqui embaixo o current do círculo prevalece. Então eu pegaria o branco, que é a área do círculo, esse branco do círculo, e eu prevaleceria sobre essa área opaca do current. Então, o que eu acabo escrevendo, na verdade, é isso aqui, que é a interseção entre as minhas duas imagens, a atual com a que eu quero escrever. E eu espero que isso tenha clareado as ideias aí. Bom, nessa parte do vídeo, vocês podem perceber que eu estou instanciando novas texturas de 512 por 512. Eu estou dizendo aqui fog é uma new texture 2D de 512 por 512. Só que eu vou ter que fazer isso a cada uma certa quantidade de vezes por frame, porque as áreas ativas elas precisam ser atualizadas. E a maneira mais fácil de atualizar as áreas ativas é sobrescrever os dados da textura com uma cor preta de novo, ou branca, e fazer todo o processo de novo de atualizar essa textura. Só que a gente tem uma textura muito grande. Aqui está a nossa textura. Ela tem 512 pixels de altura e 512 pixels de largura. E eu vou precisar iterar por cada um desses pixels para setar cada um deles para branco de novo, branco e totalmente opaco. Então isso vai dar 512 ao quadrado iterações. E se a nossa textura for de 1024, vai dar 1024 ao quadrado iterações. O que é um número bem grande de iterações para fazer várias vezes por segundo. Eu não sei nem quanto dá isso, mas imagino que dê 250 mil. E a cada iteração a gente precisaria setar o pixel para ser uma cor branca. Então o que eu vou fazer? Eu vou armazenar em cache uma parte pequena dessa textura. Na verdade um vetor pequeno de cores, que vai ser na verdade de 32 por 32. E eu vou
replicar ele várias vezes para ir preenchendo essa textura com esse conjunto de pixels brancos. Então eu vou fazer isso aqui, digamos, 64 vezes para colocar 64 desses aqui e não me dar o trabalho de iterar 250 mil vezes. Eu vou iterar só 64 vezes usando esse conjunto de blocos. Eu imagino que esse formato seja mais rápido, porque aqui a gente precisaria usar a função setPixel 250 mil vezes. Mais ou menos, é um pouco mais que isso, na verdade. Aqui a gente precisa usar a função setPixels 64 vezes. E por que eu estou usando uma textura de 32 por 32? Digamos que isso aqui eu vou arredondar para 900. Então eu vou ter 900 cores compondo essa textura. Cada cor tem, digamos, 4 bytes, porque eu vou armazenar em cores. Digamos então que cada cor tenha 32 bits. Isso dá então 4 bytes. (904) dá 2.8 K. Então, eu vou ter 2.8 kilobytes de memória só para eu armazenar essa estrutura de cores. Então, se a gente for aumentando muito essa estrutura aqui, lembrando que isso aqui precisa ser aumentado em fatores e em potências de 2, porque a nossa imagem vai ser em potência de 2, então para a gente conseguir iterar um número inteiro de vezes, isso aqui precisa ser uma potência de 2, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Só que se eu fizer em 64, eu vou ter 3.600 vezes 4, que já pula para quase 15 kilobytes. Claro que eu vou fazer menos iterações, mas talvez não valha a pena, então eu vou fazer um vetor de 32 por 32. Então aqui no modo Develop, eu vou criar esse meu vetor de cores, eu vou definir ele como privado, e eu vou definir o tipo Color32. Quer dizer que essa estrutura ela vai trazer cores com 32 bits. E eu vou chamar isso de White Texture Temp. Só corrigindo uma coisa. Se for 32 bits por canal, quer dizer que eu vou ter 32 vezes 4 bits no total. Isso aqui já vai dar 128. 128 por 8 deve dar 16. Então aqui eu vou ter 900 vezes 16 bits, que vai dar já um valor 4 vezes maior que esse. Então eu vou acabar tendo uns 10 kilobytes para essa textura de 32 por 32. Então o negócio já começa a ficar um pouco de memória demais, então vamos deixar de uma textura de 32 por 32 mesmo. Então aqui eu vou criar uma função Fill White Texture. E eu preciso definir o número de iterações que eu tenho que fazer. Eu sei que se a minha textura é de 32 por 32, que é o que eu vou definir agora, a minha White Texture Temp vai ser um novo vetor de cores. E ela vai ter 32 vezes 32 elementos. Então aqui for int igual a 0 e menor do que white texture temp.length, a cada iteração somo em 1. Então eu vou passar por cada uma das cores dessa estrutura, e para cada uma dessas cores eu vou dizer que ela vai receber 255, 255, 255, 255. Estou preenchendo com branco opaco. Por que antes eu usei 1 e agora eu estou usando 255? Porque essa estrutura Color32, ela pede 1 byte. E 1 byte, o valor máximo dele é 255 no formato inteiro. Porque 1 byte são 8 bits. O valor máximo que 8 bits podem
conseguir são 255 valores inteiros e positivos. Então isso quer dizer basicamente que eu estou preenchendo todos os elementos com a cor branca opaca. E aqui na função start eu só vou então chamar a minha função fill white texture. E eu vou também criar uma função chamada reset texture, que eu preciso de uma textura 2D como alvo. E aqui sim eu vou fazer aquele processo de preencher essa textura target com o branco. Então eu primeiro preciso definir um número de iterações que eu preciso fazer nessa textura, em cada eixo dessa textura. E o número de iterações vai ser texture size, que é o tamanho da textura, dividido por 32, porque eu tenho 32 por 32 cores nessa textura aqui. Então, no caso de eu ter uma textura de 512 por 512, eu vou ter que fazer 8 iterações em cada eixo, ou 64 no total. Então, aqui eu defino o X indo até iterations, e o Y também indo até iterations. E a cada iteração eu vou somar o Y em 1. E aqui eu vou dizer target.set pixels 32, porque eu vou passar uma estrutura de 32 bits de color 32. O X vai ser X vezes iterations, o Y vai ser Y vezes iterations, esse é o ponto inicial. O tamanho da minha estrutura é de 32 por 32, e a estrutura em si que eu quero passar é white texture temp. Beleza. Aqui então, depois de chamar fill white texture, e depois de criar a minha textura de fog, eu vou simplesmente resetar a textura de fog, para que ela seja preenchida com o branco opaco. Vamos voltar para Unity. Bom, se eu pressiono play aqui, eu estou percebendo que não funcionou. E como é que eu sei que não funcionou? Porque eu estou preenchendo só uma parte da textura. Eu estou percebendo aqui que quando eu faço esse processo de inicializar uma nova textura, ela é preenchida com lixo. Os dados que vão ter aqui não são definidos, pode ser qualquer coisa. E tem um pouquinho de transparência, se vocês perceberem. E o que falta fazer aqui é dividir esse valor por 2, porque eu tenho 2 loops, então aqui eu divido o número de iterações por 2. E se eu voltar aqui e der play, agora sim eu tenho o valor todo preto aqui na hora que eu reseto. Bom, então para esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente vai continuar com essa série aqui, criando a parte da textura da área ativa e da área explorada. Então para esse vídeo é isso. Um abração e até o próximo.